Gênesis, capítulo 19. Sodoma e Gomorra são destruídas. A noite estava caindo quando os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostrou-se com a face por terra, e suplicou: Eu vos peço, meus senhores, descei à casa de vosso servo, para aí passardes a noite e lavardes os pés. De manhã retornareis vosso caminho. Contudo, eles contestaram: Não, nós passaremos a noite na praça. Todavia, Ló insistiu tanto que eles aceitaram o veemente convite e seguiram com ele para sua casa e entraram. Ló preparou-lhes uma refeição, fez questão de que se alimentassem de pães asmos e eles comeram. Eles não tinham ainda deitado quando a casa foi cercada pelos homens da cidade, os homens de Sodoma, desde jovens até velhos, todo o povo sem exceção. Chamaram Ló e lhe ordenaram: Onde estão os homens que vieram para tua casa esta noite? Traze-os aqui fora para que tenhamos relações sexuais com eles. Então Ló saiu para conversar com aqueles homens. Fechou bem a porta atrás de si e rogou-lhes: Por favor, meus amigos, não cometais essa perversidade. Ouve, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Eu vou-las trarei. Fazei-lhes o que bem vos parecer, mas a esses homens nada façais, porque se encontraram sob a proteção do meu teto. Retira-te daí, esbravejaram eles, e alegaram furiosamente. Este homem é um simples estrangeiro, veio morar entre nós e já pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos ainda pior do que a eles. Em seguida empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nesse instante, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, feriram de cegueira todos os homens, tanto os moços como os idosos que estavam do lado de fora, e eles não conseguiram sequer encontrar mais a porta da casa. Então os 2 homens perguntaram a Ló: Ainda tens mais alguém dos teus na cidade? Genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente? Faze-o sair daqui depressa, porque estamos para destruir completamente esse lugar. O clamor que sobe constantemente ao Senhor contra esse povo é tão grande e maligno que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló correu e foi falar com os homens que iam se casar com as suas filhas. E ele os instava: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor destruirá toda a cidade. Todavia eles pensaram que ele estivesse apenas brincando. Ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, ordenando: Levanta, toma tua mulher e as tuas filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Entretanto, como ele hesitasse, os homens o tomaram pela mão, bem como sua mulher e as suas 2 filhas, conduziram-nos à força e os deixaram a salvo fora da cidade, pelo misericordioso amor que o Senhor teve para com eles. Assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló: Livra-te, salva a tua vida depressa, não olhes para trás nem pares em nenhum lugar durante a tua jornada pela planície. Foge para a montanha a fim de não pereceres com os demais. Ló, no entanto, argumentou: Não, meu senhor, eu te rogo. Eis que o teu servo encontrou graça aos teus olhos e mostraste uma grande misericórdia ao meu respeito, salvando minha vida. Mas não conseguirei chegar até a montanha, sem que me atinja primeiro essa terrível destruição e eu venha morrer também. Eis ali uma pequena cidade, está tão próxima que me é possível correr até ela. Permita-me que eu fuja depressa para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá encontrarei abrigo e estarei a salvo. Então lhe respondeu ele: Faço-te ainda esta graça, não destruirei a pequena cidade de que falas. Depressa, fuge até lá, porque nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. É por esse motivo que se deu a essa cidade o nome de Zoar. Assim que o sol se ergueu sobre a terra e Ló entrou em Zoar, e a ré, o próprio Deus fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu completamente aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e toda a vegetação ao redor. Contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado na presença do Senhor, e contemplou as cidades de Sodoma e Gomorra, assim como toda a planície, e o que viu foi uma densa fumaça que subia da terra como fumaça de uma fornalha.
Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se o Senhor de Abraão e tirou Ló do meio da desgraça, destruindo as cidades onde Ló habitava. Filhos de Ló, Moabitas e Amonitas. Ló partiu de Zoar com as suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha grande receio de permanecer morando na pequena Zoar. Por esse motivo instalou-se numa caverna nas montanhas, ele e as suas filhas. Certo dia, a filha mais velha propôs à filha mais nova: Nosso pai já é idoso e não há nenhum outro homem nesta região que venha unir-se a nós, de acordo com o costume de todo mundo. Vem, façamos nosso pai beber muito vinho e deitemo-nos com ele. Assim suscitaremos uma descendência de nosso pai. Portanto, elas fizeram seu pai embebedar-se com vinho naquela mesma noite, e a mais velha veio deitar-se junto ao seu pai, que não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita orientou a irmã: Na noite passada eu dormi com meu pai. Façamo-lo embriagar-se também nesta noite, e tu te deitarás com ele, a fim de que possamos preservar a linhagem de nosso pai. Então outra vez deram muito vinho ao pai naquela noite, e a filha mais nova foi e se deitou com ele. Ló não tomou conhecimento quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A primogênita teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este foi o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e o chamou de Ben-Ami. Este foi o pai dos amonitas de hoje. Gênesis, capítulo 20. A peregrinação de Abraão e Sara. Abraão partiu dali para a região de Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois habitou mais algum tempo em Gerar. Ele dizia a todos que Sara, sua esposa, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a como sua mulher. Certa noite, Deus veio a Abimeleque e lhe comunicou: Vais morrer por causa da mulher que tomastes, porquanto ela é uma mulher casada. Abimeleque, que ainda não havia tocado em Sara, defendeu-se: Mas, Senhor, vais matar alguém inocente? Acaso não foi Abraão que me alegou: Ela é minha irmã? E não foi ela, pessoalmente, quem confirmou: Ele é meu irmão? Ora, foi com boa consciência e mãos limpas que eu fiz isso. Então Deus esclareceu: Bem sei que fizeste isso de coração puro. E fui eu quem te impediu de pecar contra mim, não permitindo que a tocasses. Agora, pois, devolve a mulher desse homem. Ele é profeta e intercederá por ti para que vivas. Mas se não a devolveres, sabe que certamente morrerás com todos os teus. Abimeleque levantou-se bem cedo e chamou todos os seus servos. Contou-lhes tudo o que havia acontecido e os seus homens tiveram grande temor. Em seguida, Abimeleque convocou Abraão e lhe indagou: Que nos fizestes? Que ofensa cometi contra ti para que atraias tão grande culpa sobre minha pessoa e sobre o meu reino? Tu me fizestes como não se deve fazer. E Abimeleque disse mais a Abraão: Quem te aconselhou a agir dessa maneira? Abraão replicou: Eu disse para comigo: Certamente não haverá nenhum temor de Deus nesse lugar, e me matarão por causa da minha mulher. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha do meu pai, mas não filha da minha mãe, e tornou-se minha mulher. Então, quando Deus me fez andar errante longe da minha família, eu roguei a ela: Eis o favor que me farás. Em todo lugar em que tivermos, dirás a meu respeito que sou teu irmão. Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão, e devolveu-lhe a mulher Sara. E acrescentou Abimeleque: Eis que a minha terra está aberta diante de ti. Estabelece-te onde bem desejares. A Sara lhe respondeu: Estou entregando a teu irmão 1000 peças de prata com o propósito de reparar a ofensa que lhe causei diante de todos os seus. Desse modo, todos saberão que tu és inocente. Então, em seguida, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e as suas servas, a fim de que pudessem novamente ter filhos. Pois o Senhor havia tornado estéreis o ventre de todas as mulheres na casa de Abimeleque, por causa de Sara, a esposa de Abraão. Gênesis, capítulo 21. Nasce Isaque, o filho prometido. O Senhor Deus visitou Sara, como dissera, e fez por ela como prometera.
Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso no tempo que Deus tinha marcado. Ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque assim que ele completou 8 anos de vida, exatamente como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. Então declarou Sara: Deus me deu um grande motivo para sorrir, e todos os que souberem dessa história muito se alegrarão comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria filhos? Todavia eu lhe dei um filho em sua velhice. Abraão expulsa Agar e Ismael. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão, por intermédio da egípcia Agar, estava rindo do seu filho Isaque. E pediu a Abraão: expulsa essa serva e seu filho, para que o filho dessa escrava não acabe sendo herdeiro com meu filho Isaque. Essa palavra acerca de seu filho Ismael muito entristeceu e preocupou Abraão. Contudo, Deus orientou-o: não te lastimes por causa da criança e da tua serva. Tudo o que Sara te pedir, concede-o, porquanto por Isaque é que a tua descendência será considerada perpetuamente. Mas do filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é da tua raça. Então Abrão levantou cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro cheio de água fresca e os entregou a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali à distância de um tiro de arco e flecha. Lastimava consigo mesma: não suporto ver morrer meu menino. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Deus ouviu os gritos do menino e lá do céu a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou. Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino, lá onde tu o deixaste. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu seu odre e deu para Ismael beber. Deus esteve com o menino. Ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. Ele viveu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma esposa da terra do Egito. Pacto entre Abraão e Abimeleque. Naquela época, Abimeleque veio com Ficol, o chefe do seu exército, propor a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui, por Deus, que não me enganarás, nem a minha linhagem e parentela, e que terás para comigo e para com esta terra em que vieste como hóspede a mesma consideração amiga que tive por ti. Ao que Abraão aqueceu: sim, eu juro. Entretanto, Abraão reclamou com Abimeleque acerca de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu: não sei quem pôde fazer isso. Tu jamais me informaste a respeito, e somente agora ouço falar disso. Abraão tomou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e ambos celebraram um acordo. Abraão pôs à parte 7 ovelhas do rebanho, e Abimeleque lhe indagou: a que servem essas 7 ovelhas que pusestes à parte? Ao que Abraão replicou: receberás das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei esse poço. E por esse motivo se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ali juraram ambos. Depois que concluíram essa aliança em Berseba, Abimeleque levantou-se com Ficol, o chefe do seu exército, e retornaram à terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamangueira em Berseba e aí invocou e adorou o nome de Yahvé, o Deus eterno. E habitou Abraão na terra dos filisteus por um longo tempo.